Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Talasso. Eu espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, tendo em vista esse momento tão complicado que a humanidade vem passando. Nós vamos desenvolver nossa disciplina, a economia e cenários globalizados, através desse ambiente virtual. Para a aula de hoje, eu vou revisar alguns dos principais tópicos da teoria do consumidor para utilizar esse ferramental na explicação desses fenômenos macroeconômicos que nós vemos que estão se desenvolvendo na economia global. Fenômeno esse que representa um declínio nos índices e indicadores relacionados às bolsas de valores do mundo todo. Então, espero que vocês tenham um bom proveito, se cuidem e vamos lá para o computador? Bom, pessoal, agora faremos um rápido resumo sobre os principais tópicos abordados na nossa sala de aula. Os tópicos que iremos discutir estão relacionados à preferência do consumidor, suas restrições orçamentárias, a escolha do consumidor e as preferências reveladas. Para abordar esses tópicos, iremos dividir o estudo em 3 etapas. A primeira etapa, o estudo das preferências do consumidor, que estão relacionadas às curvas de indiferença. Uma segunda etapa, a abordagem das restrições orçamentárias, levando em consideração que as pessoas têm renda limitada. E no último ponto, nós iremos fazer a interseção desses 2 primeiros momentos, ou seja, entre as curvas de indiferença e as linhas de orçamento, para determinar as escolhas do consumidor, levando em consideração a maximização da sua satisfação. Para isso, levamos em consideração 3 premissas. As preferências dos consumidores são completas, as preferências são transitivas e os consumidores preferem quantidades maiores de uma mercadoria. No gráfico, nós podemos observar diferentes cestas de mercado. O que é uma cesta de mercado? Nada mais é do que a combinação de diferentes itens ou diferentes mercadorias as quais o consumidor irá comprar ou irá decidir por fazer o seu consumo, a sua compra. Dentre as cestas apresentadas no gráfico, reparem que ao traçarmos a curva BAD, nós temos aí diferentes cestas de mercado representadas sobre essa curva. Essa curva, ao afirmar que as cestas de mercado B, A e D são indiferentes com relação à escolha do consumidor entre elas, ou seja, o consumidor não faz distinção entre essas cestas de mercado, então aí surge o conceito da curva de indiferença, que é nada mais do que uma curva em que as cestas de mercado que encontram-se sobre ela apresentam o mesmo nível de satisfação para o consumidor, ou seja, ele não faz distinção sobre nenhuma das cestas que estiverem alocadas, que estiverem sobre essa curva. Já o mesmo não pode ser dito com relação às demais cestas, ou seja, a cesta E ela é preferível às demais cestas, porque representa uma quantidade maior das mercadorias. De modo oposto, a cesta G representa uma quantidade menor das mercadorias. Por isso, o consumidor escolheria ou preferiria as cestas com maior quantidade de itens. Portanto, as curvas de indiferença são representações gráficas de todas as combinações de cestas de mercado que proporcionam o mesmo nível de satisfação ao consumidor. Essas curvas de indiferença elas não podem se interceptar,
porque isso iria violar a premissa de que uma quantidade maior é preferível. Vejam o exemplo abaixo. As curvas U1 e U2 são duas curvas de indiferença, que não poderiam se interceptar. Por quê? Vejam essas três cestas de mercado. Levando em consideração as premissas já abordadas, o consumidor não faria distinção entre as cestas A e B, pois elas estão na mesma curva de indiferença. O mesmo poderia ser dito entre as cestas A e D, que estão também sobre uma mesma curva de indiferença. Isso implicaria que o consumidor deveria ser indiferente às cestas D e B, o que não acontece, já que a cesta B representa uma quantidade maior por estar mais à direita no gráfico, ou seja, representa uma quantidade maior de mercadorias. Portanto, é preferível a cesta B à cesta D. O consumidor iria preferir a cesta B devido às suas maiores quantidades de mercadorias. Já a taxa marginal de substituição, a TMS, ela mede, é um número, um indicador da quantidade de mercadoria que o consumidor estaria disposto a trocar por outra. Observem no gráfico que quando nos deslocamos do ponto A, da cesta de mercado A, para a cesta de mercado G, nós estamos trocando itens da cesta, ou seja, nesse caso, trocando vestuário por uma quantidade maior de alimento. Vejam só, no ponto A, que é representativo de uma cesta de mercado, nós temos 16 itens de vestuário e apenas um de alimento. Ao abrir mão de 6 itens de vestuário para conseguir um a mais de alimento, nós nos deparamos com a cesta B. Da mesma forma, abrimos mão de mais uma quantidade de vestuário, ou seja, 4 unidades de vestuário, para conseguir uma unidade adicional de alimento na cesta D. O mesmo ocorre quando percorremos o gráfico no sentido D para E, ou seja, abrimos mão de mais 2 unidades de vestuário para conseguir mais uma unidade de alimento. O mesmo ocorre no sentido oposto, quando nós, para abrirmos mão de uma quantidade de alimento, nós substituímos essa quantidade por uma quantidade a mais, uma quantidade adicional de vestuário. Do ponto E para o ponto D, nós abrimos mão de uma unidade de alimento por 2 adicionais de vestuário. Do ponto D para o ponto B, nós iremos abrir mão de mais uma unidade de vestuário, mas agora para conseguirmos 4 unidades adicionais de vestuário. E do ponto B para o ponto A, abrimos mão de mais uma unidade de alimento para conseguir 6 unidades adicionais de vestuário. A TMS, a taxa marginal de substituição, nada mais é do que a inclinação da curva de indiferença. Portanto, a variação ΔV, a variação de vestuário, a variação ΔV, dividido pela variação ΔA, que é a variação de itens de alimento. Como a gente calcularia? Do ponto A ao ponto B, essa inclinação é dada por ΔV, que seria ΔV sobre ΔA, então, menos 6 sobre 1. Na fórmula, nós multiplicamos por menos 1 para ter o sinal positivo na TMS.
Então essa TMS representa um número que é representativo da disposição do consumidor em estar trocando vestuário por alimento. A utilidade é a representação numérica do nível de satisfação do consumidor. Então, cada curva de indiferença, na verdade, está associada a um nível de utilidade, que é dado por uma função. No exemplo a seguir, a gente vê 3 cestas de mercado, quais sejam A, B e C, em que cada uma delas apresenta unidades de alimento e unidades de vestuário. A fórmula para essa relação do exemplo, essa função utilidade, é A mais 2V. Calculando o nível de utilidade para cada uma das cestas, a gente percebe que a cesta A teve um nível de utilidade igual a 14, a cesta B também igual a 14 e a cesta C um nível de utilidade igual a 12. Então percebam que as cestas de mercado A e B encontram-se num mesmo nível de utilidade. Portanto, o consumidor seria indiferente entre A e B. Já com relação a C, o consumidor preferiria as cestas A e B em detrimento de C. Aqui está a representação gráfica das funções de utilidade e das curvas de indiferença. As curvas de indiferença são as formações gráficas, as curvas em si, e o nível de utilidade representado por um número, que é dado pela função utilidade. Nada mais é o nível de utilidade do que uma representação numérica para o nível de satisfação do consumidor ao consumir as cestas de mercado de diferentes curvas de indiferença. Percebam que para uma função do tipo U igual a AV, a cesta de mercado seria composta pela multiplicação das unidades de alimento vezes as unidades de vestuário. Ao colocarmos 3 cestas de mercado alocadas nessa curva de indiferença mais próxima da origem do gráfico, percebemos que o nível de utilidade é o mesmo para as 3, que é igual a 25. Por que isso? Vejam só, eu tenho 10 itens de vestuário para 2,5, se cortarmos aqui o gráfico, para 2,5 de alimento. 2,5 vezes 10 dá 25. Está aqui em cima, ó, 25. 2,5 vezes 10. No caso da cesta A, nós temos 5 unidades de vestuário e 5 unidades de alimento. Multiplicando, nós temos também um nível de utilidade igual a 25. Já a cesta de mercado B, nós temos também 2,5 de vestuário e 10 de alimento. Fazendo a multiplicação, encontraríamos o mesmo nível de utilidade igual a 25. Tratando agora das linhas do orçamento, nós temos uma representação gráfica, que nada mais é do que uma reta representativa da renda do consumidor. Então, para traçarmos essa linha de orçamento, nós iremos pegar o preço do primeiro item, no caso, como estamos abordando alimento e vestuário, seria o preço do alimento vezes a quantidade de unidades de alimento, mais o preço do vestuário vezes a quantidade de vestuário. Isso me daria a minha linha do orçamento. Para diferentes cestas elencadas no quadro abaixo, no quadro aí dos slides, a gente tem cestas A, B, C, A, B, D, E e G. Cada uma com quantidades diferentes dos 2 itens, alimento e vestuário.
Ao calcularmos a nossa linha do orçamento, fazendo aquela relação PA vezes A mais PV vezes V, nós temos o valor de 80 como sendo comum para todas as cestas. Isso faz com que a gente consiga traçar a nossa linha do orçamento da seguinte forma. Vejam as cestas de mercado e estão todas elas sobre essa linha que nós chamaremos linha do orçamento. Então percebam que se o consumidor gastar todos os seus recursos na compra de vestuário, ele conseguirá 40 unidades de vestuário, já que a sua renda é igual a 80 e o preço do vestuário é 2. Então vejam, o preço do vestuário vezes a quantidade do vestuário daria 80. 2 vezes 40, 80, que é a minha renda. Assim eu encontro a interseção da linha do orçamento com o eixo Y do vestuário. Da mesma forma, fazendo a interseção, encontrando a interseção com o eixo do alimento, faríamos como? Vejam só, o preço do alimento vezes a quantidade do alimento, que daria 80. Então, a interseção do gráfico com o eixo do alimento se daria aqui na cesta G. A cesta G não contempla nenhuma quantidade de vestuário, da mesma forma que a cesta de mercado A não contempla nenhuma quantidade de alimento. E assim a gente traça a nossa reta, a nossa linha do orçamento, que é representativa da restrição orçamentária do consumidor. Para esse caso, a linha do orçamento é calculada pela seguinte equação: A mais 2V. Por que A mais 2V? Porque é o preço de A, que no caso é 1, então a gente poderia colocar 1 aqui, mas é desnecessário, mais 2 vezes a quantidade de vestuário. Por que 2? Porque é PV vezes V. Então, PV igual a 2, 2 vezes V. Então, para cada uma das situações, para cada uma das cestas que encontrarmos na linha do orçamento, o total de renda gasta corresponde à renda máxima do consumidor. Então, para determinarmos a inclinação da linha do orçamento, fazemos menos o preço de A sobre o preço de V. E é a partir disso que nós tiramos aí a relação para encontrarmos o ponto de equilíbrio, o ponto de maximização da satisfação do consumidor através dessa relação, igualando essa relação à minha TMS, que veremos a seguir. Mas ainda falando da linha do orçamento, algumas situações devem ser abordadas, como por exemplo, a mudança na renda do consumidor. Caso a renda do consumidor aumente, ocorre um deslocamento paralelo entre as linhas de orçamento. Ou seja, se aumentou a minha renda, essa linha irá se deslocar paralelamente até o novo nível de consumo. Então, no caso, nós tivemos aqui uma duplicação, né? A renda duplicou. Então, com isso, eu consigo comprar o dobro de itens. Se eu comprasse exclusivamente peças de vestuário e podia comprar com isso 40 unidades, com a duplicação da minha renda, eu agora posso comprar 80 peças de vestuário. Da mesma forma com relação ao alimento. Se eu inicialmente podia comprar 80 peças de alimento, agora com a duplicação da minha renda, eu posso comprar 160. Dessa forma, eu encontro as interseções e aí fica fácil traçar uma linha, já que é a linha reta. Essa reta irá unir esses dois pontos
em que ocorre os dois extremos, em que só há gastos com vestuário e aqui só há gastos com alimento. De maneira similar, caso a renda caísse pela metade, nós ficaríamos com uma nova curva uma nova linha de orçamento situada paralelamente à inicial, mas nessa situação mais próxima da origem do gráfico. Então, nós tínhamos essa linha de orçamento, a renda caiu pela metade, agora eu só posso comprar no máximo, caso eu invista toda a minha renda em vestuário, eu só posso comprar no máximo 20 unidades. E, da mesma forma, só posso comprar no máximo 40 unidades de alimento, caso eu invista toda a minha renda em alimento. Outra situação que também movimenta a linha orçamentária é a modificação dos preços. Então perceba que à medida que o preço diminui, a minha linha do orçamento sofre uma rotação, aumentando aqui a quantidade de alimento que eu poderia ter. Isso por quê? Porque o preço do alimento caiu de R$1 para 50 centavos. Então, inicialmente, nós podíamos comprar no máximo 80 unidades de alimento por esse preço e com uma restrição orçamentária de R$80. Com a queda do preço, agora eu posso comprar até no máximo 160 unidades de alimento. Da mesma forma, mas no sentido oposto, caso o preço aumente, nós temos a possibilidade de comprar apenas 40 unidades de alimento, com o preço do alimento subindo de 1 para 2. Então vejam que ocorre uma rotação em torno do eixo que se manteve fixo, ou seja, o preço do vestuário. A escolha do consumidor, pessoal, ela é determinada então por duas condições. Ela deve estar situada sobre a linha do orçamento, porque toda a renda deve ser gasta dentro da teoria do consumidor e da restrição orçamentária. Não há economias, não há reservas, então toda a renda ela é convertida em consumo e ela deve fornecer ao consumidor sua combinação preferida de bens e serviços. Então vejam que para a determinação da TMS, para determinar a TMS, nós fazemos ΔV sobre ΔA, menos ΔV sobre ΔA. Para determinar a inclinação da linha do orçamento, nós fazemos menos PA sobre PV. Para determinar, então, o máximo de satisfação, nós faremos a TMS igual ao preço de A sobre o preço de V. Aqui a gente está lidando com um exemplo baseado em alimento e vestuário, mas esses itens podem sofrer alterações. Não faz diferença os itens que estão aqui. Então, pessoal, a gente pode afirmar que quando a taxa marginal de substituição for igual à razão entre os preços, nós teremos ali uma situação em que o consumidor estará maximizando a sua satisfação, ok? Faremos essa análise de forma gráfica. Vejam a linha do orçamento, ainda para aqueles mesmos patamares de preço e com a restrição orçamentária de R$80. Traçando uma curva de indiferença nesse nível, a gente percebe que ocorrem discrepâncias entre a TMS e a razão entre preços. Se eu calcular aqui a TMS nesse ponto, ficaria como? Ficaria 10 ΔY sobre ΔX, ou seja, ΔV sobre ΔA, daria quanto? 10 sobre 10
Invertendo o sinal, a TMS ficaria igual a 1. E a razão entre preços? Bom, a razão entre preços é igual a 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 não é igual a 1. Então, esse ponto não é representativo da condição de maior satisfação do consumidor. Traçando um novo gráfico, a gente perceberia que as cestas que estão nessa curva de indiferença estão acima da minha restrição orçamentária, da minha linha do orçamento. Então eu não tenho acesso às cestas de mercado que estão nesse nível. Eu não posso comprá-las. Já nesse terceiro exemplo, nós temos que a TMA é igual a quanto? TMA igual a 20 sobre 40, que dá 1 sobre 2, e a razão entre preços também 1 sobre 2. Então a gente tem a TMS se igualando à razão entre preços, ambas iguais a 0,5. Isso representa uma situação, uma cesta de mercado em que eu tenho a maximização da satisfação do consumidor. Agora passaremos a abordar alguns gráficos da Bolsa de Valores que tentaremos explicar através da teoria do consumidor. Vejam que no gráfico do Ibovespa, desde agosto de 2019, o índice ele vinha sofrendo, ia passando por um momento de alta. Um momento discreto, mas um momento de alta. Ou seja, o índice, desde aquele patamar, vinha sofrendo alterações para cima. À medida que encontramos aqui o período relacionado ao Covid-19, nós temos o início de um movimento de baixa, muito abrupto, muito forte. Isso representa o quê? Representa, pessoal, vários consumidores, que no caso são os investidores, vendendo seus papéis. E por que eles venderam seus papéis? Por que essa fuga nesse momento de crise? Justamente por conta da premissa básica de que o consumidor ele irá preferir quantidades maiores de mercadorias. E isso faz com que, à medida que ocorre um período de instabilidade, de insegurança, os investidores vendam seus papéis com medo de perderem seus recursos, com medo de que essas quedas representem uma perda muito grande dos seus recursos. Isso se reflete na bolsa dessa forma. Então a gente percebe que à medida que a notícia do coronavírus se espalhou pelo mundo, a partir do final do mês passado, em que realmente se considerou como uma pandemia global, tivemos uma fuga em massa dos investidores. E aí representado graficamente por esse declínio no gráfico. Observem também que à medida que as situações, as propostas dos governos foram sendo implementadas, à medida que os investidores foram percebendo que a Covid-19 ela seria superada, que era só uma questão de tempo, o gráfico começou a inverter a sua polaridade, o seu movimento baixista se sucedeu recentemente nos últimos dias, Esses 3 últimos candles verdes são representativos dos 3 últimos dias. Nós tivemos aí uma reversão, agora apontando para um movimento altista, um movimento de alta da bolsa. Isso significa, pessoal, no contexto mais relacionado à teoria do consumidor, de que à medida que ocorre uma instabilidade, à medida que ocorre uma indefinição do futuro, os investidores receosos passam a vender seus papéis, temendo perder seus recursos, seu dinheiro, seu capital. Então percebam que a explicação por trás desses fenômenos econômicos também está alicerçada na teoria do consumidor.
Eu vou abrir aqui um outro gráfico da Petrobras e vocês percebam que o movimento no gráfico é praticamente o mesmo. Nós temos um declínio justamente no ponto em que o Covid-19 foi considerado pandemia global, e nesse momento os investidores passam a vender seus papéis, acentuando aqui uma grande queda nessa etapa do gráfico correspondente ao mês de março. Mas também, à medida que esses consumidores vão percebendo o aspecto temporário da crise, eles voltam a fazer seus investimentos buscando aí esse período de alta da economia. Então vejam que o comportamento do IBOV também se assemelha ao comportamento de papéis individuais, de ações individuais. Isso porque quem está por trás desse movimento é justamente o consumidor, que irá se comportar de acordo com nossas premissas básicas. Ok, pessoal? Então agradeço, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.